de vocês, na igreja, de pessoas que oraram e intercederam para que esse dia chegasse. E hoje nós estamos aqui declarando com tanta alegria, e eu me emociono muito em dia de batismo. Se eu me emociono, passou de vocês, então daqui a pouco ele chora. Mas nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui essa manhã. E eu queria que você agora erguesse as suas mãos. Cadê as pessoas que vão se batizar? O pastor ainda vai pregar, o pastor ainda vai falar, mas eu senti no coração de fazer isso. E eu queria que você que está aí perto abraçasse essa família. Não só a pessoa que vai se batizar, mas todo mundo que é da igreja. Vocês saem do cantinho de vocês e procurem alguém que não é da igreja, abraça a família. E você hoje vai erguer as suas mãos, você vai abraçar e você vai começar a abençoar essa casa, essa família que está aqui, amém? Você pode orar, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque hoje é um dia de festa. Hoje é um dia que o Senhor escolheu para mudanças de vida, mudanças de mentalidade. Eu sei que é uma jornada que está começando, mas grandes coisas o Senhor fará. Nós sabemos que as famílias que estão aqui hoje são do Senhor. E cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã é amada por Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos pais. Obrigada pelos filhos. Obrigada pelas mães que de joelhos dobrados oram por cada um deles. Obrigado pela igreja que acredita e que trabalha em prol do reino por pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas. Louvamos e te agradecemos e aplaudimos a Jesus esta manhã com alegria. Amém. Marca a nossa vida diante do Senhor. E você pode se sentar, eu quero ser rápido, quero ser bem breve para nós iniciarmos o momento do batismo, que é tão importante, né? Hoje é um dia, não só o dia especial de batismo, mas também dia dos pais. E então a gente precisa aproveitar todo o tempo possível para estar junto da família. Você pode procurar um lugar, tem cadeiras aqui, você pode pegar e sentar junto toda a família. Fiquem à vontade. Eu queria que os voluntários aqui pudessem nos ajudar com as cadeiras, os meninos adolescentes, só para a gente se posicionar e falar um pouco da palavra de Deus a respeito do plano do Senhor para as nossas vidas. Saiba disso, Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a tua vida, amém? Quem crê nisso? Nós sabemos que o Senhor ele fez todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas o homem, ele, por causa das suas decisões autônomas, ele acabou que ele rompeu esse elo que havia com Cristo, esse elo que havia com Deus. A palavra do Senhor fala em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos aqui precisam da glória de Deus? Eu preciso da glória de Deus. E hoje, por ser um dia especial de batismo, vem sempre à nossa memória esse texto bíblico, que fala desse afastamento do homem com Deus. Desse homem que, quando eu falo homem, eu sou genérico, né? A raça humana, né? Esse afastamento que houve, esse rompimento que houve com Deus. O homem, por si só, ele é falho, ele erra, ele não sabe muito bem como dirigir sua própria vida. Mas a partir do momento em que temos um encontro com o Senhor, um encontro com Cristo, a nossa vida começa a tomar uma direção. A direção que Deus escolheu para mim e para você. Essa distância, esse abismo que havia entre Deus e nós, ele é quebrado por conta dessa atitude, desse posicionamento. E hoje nós estamos aqui nessa manhã de domingo, declarando isso, que esse afastamento ele foi colocado em nós através do pecado. O pecado nos distanciou de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é nos dar a vida eterna. É nos dar um acesso novamente ao Pai. E quantos aqui têm acesso ao Pai hoje, em nome de Jesus?
Se você ainda não fez a sua decisão em Cristo, por Cristo, eu te aconselho, comece hoje a buscar a presença dele para que esse acesso você possa estar reconectado com ele e novamente ter essa liberdade de poder dizer: Pai, eu te adoro. Pai, eu te amo. Tu és o Senhor da minha vida. E hoje é um dia especial para isso. Um dia que nós possamos refletir sobre esse tema, sobre esse assunto e estarmos conectados com o Senhor. Porque eu sei que o que está preparado para cada um daqueles que receberam como Senhor é a vida eterna. E hoje nós estamos aqui selando, nesse momento histórico, nesse momento profético, nesse momento de alegria, de comunhão, de reconexão com o reino de Deus, de reconexão com o Pai, de reconexão com o céu. O céu foi criado para nós, amém? A Bíblia fala que não entrou no coração humano, jamais o homem conseguiu entender ou compreender o que Deus tem preparado. O homem não consegue imaginar a grandeza de Deus por nós, por aquilo que Ele tem lá no céu reservado para nós. Nós conseguimos imaginar alguma coisa no nosso campo natural, mas no mundo espiritual nós sabemos que Deus tem preparado algo poderoso, algo maravilhoso, e está disponível para todos aqueles que querem recebê-lo como Senhor. Amém? E eu quero ler um texto da palavra do Senhor, para que a gente possa meditar sobre o batismo, sobre o que representa o batismo, o que significa para nós o batismo. O texto da palavra do Senhor, lá em Atos, no capítulo 8, fala sobre uma história de Filipe e o eunuco. O eunuco, que era superintendente de uma rainha, a rainha de Candace, né? Ela era uma rainha etíope, e ele foi a Jerusalém para adorar. E quando ele ia pelo caminho, ele estava lendo, ele já estava voltando, na verdade, de Jerusalém, e ele estava voltando lendo o profeta Isaías, mas ele não compreendia o que estava sendo ali dito naqueles textos. E bem assim é a vida de muitos de nós. Às vezes a palavra do Senhor está disposta, que está na nossa frente, mas a gente não consegue compreender. E quando eu falo compreender, não é ler somente, é entender o que significa. Aquele etíope, ele era uma pessoa do alto escalão do governo. E ele foi a Jerusalém para adorar. Possivelmente, ele não sabia o que ele estava adorando. Porque quando ele lia o texto, ele perguntava, o Filipe, que era um dos discípulos, um dos 70 discípulos de Jesus, ele começou a falar e perguntar a esse etíope se ele entendia o que ele lia. E ele falou: não, se não tiver quem me explique, eu não vou entender. Muitos de nós é assim. A gente está dentro da igreja, a gente está num ambiente, mas a gente não está compreendendo, não está discernindo o ambiente. O ambiente do batismo é um ambiente onde nós precisamos discernir, entender, compreender, porque é um momento único na vida de uma pessoa. O batismo, ele sela na vida de uma pessoa uma ordenança de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso significa dizer o quê, pastor? Que se eu não me batizar, eu não sou salvo? Não necessariamente, porque o batismo ele é um símbolo de selo. Ele é um símbolo onde o Espírito Santo vai me selar para me dar liberalidade, acesso a Deus, através do batismo, através da fé, através da confiança que nós temos no Senhor Jesus. Por que eu falo isso, pastor? Para que a gente entenda uma coisa. Não é o batismo que salva. O que salva é a fé em Jesus. O que salva é você acreditar. Acreditar que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Que Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Então Jesus morreu na cruz para me dar a vida eterna, para te dar a vida eterna e nos reconectar com o Senhor. E olha o que diz o texto. O anjo do Senhor disse a Filipe, está lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado.
O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. E ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante do tosqueador, e não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora diga com fé, com convicção, glória a Deus. Glória a Deus. Essa história que nós lemos aqui era um ponto importante na vida daquele que recebe Jesus. Aquele eunuco, ele não sabia por onde começar, mas Deus enviou alguém que podia apontar o caminho para ele. E ele lia Isaías, e a partir daquele texto, Filipe prega para aquele homem. E qual era o teor da mensagem de Filipe? O teor da mensagem de Filipe era as boas novas. Existe boa notícia para mim e para você. Para você. E o melhor de Deus que está dito aqui na palavra é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É necessário que todo aquele que deseja se aproximar de Deus tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Quando você confessa isso e compreende, tem clareza naquilo que está sendo dito a respeito do Filho, a respeito do Salvador, e você entende isso, você é salvo por essa palavra. Porque Jesus veio para nos dar a vida e a vida eterna, amém? É uma decisão que ela é pessoal, ela é intransferível. É como uma senha de banco. Você não dá a sua senha para qualquer um, porque ela é pessoal, ela é intransferível. Se você dá a sua senha para alguém, alguém pode usar isso contra você. Pode tirar o seu dinheiro do banco, pode roubar aquilo que é teu, a não ser que você permita. Mas quando você perde essa senha, que é pessoal intransferível, não tem mais jeito. Você liberou, você entregou. Assim é a nossa vida. Se nós pegamos a nossa vida e colocamos nas mãos que não é de Deus, a gente corre o risco de ser roubado naquilo que Deus nos deu. Mas quando nós acreditamos que Jesus é o Senhor, que Ele é o centro, que Ele é a vida, Ele nos dá a vida eterna, e tomamos uma decisão diante de Deus de reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, nós estamos selando a nossa vida diante do Pai. A Bíblia fala que aqueles que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você recebeu a Jesus, principalmente para quem está batizando, só faz um sinal para mim. Quem está batizando hoje? Quem irá batizar-se hoje? 1, 2, 3, mais alguém? 4, tem mais alguém? Glória a Deus. 5 pessoas? São 4 pessoas, glória a Deus. Então são 4 pessoas que estão hoje com esse sinal de levantar a mão e recebendo Jesus como Senhor da vida delas. Estão agora escrevendo uma nova história no mundo espiritual. Estão agora reconectando a vida delas em Deus. E isso é um motivo de muita festa, é um motivo de muita alegria. Existe uma canção antiga que fala: ó, que belos hinos cantam lá no céu, pois Ele reconciliou. Ou seja, se eu recebo a Jesus, eu estou me reconciliando com o Pai. Eu estou me reconciliando com Deus. E isso é o mais importante na vida de uma pessoa. Se reconectar com Deus, se reconciliar com Ele e ter o nome escrito no livro da vida. Você que está batizando hoje, você está escrevendo o seu nome no livro da vida. Amém. Isso é motivo de festa. Isso é motivo de alegria. Se for para chorar, que chore de alegria. Se for para festejar, que a gente celebre, que a gente glorifique o nome do Senhor. Porque esse momento, essa decisão, está havendo uma festa no céu. Está havendo uma celebração no céu. E você pode imaginar o que é uma celebração? Você consegue imaginar o que é uma festa? A festa dada por Deus?
Tenta imaginar uma festa que Deus preparou. Ele chamou todos os seus servos, preparou uma grande mesa, preparou algo maravilhoso. Uma festa que Deus está preparando para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor. Você já consegue parar para imaginar essa festa que é? A gente fica impressionado quando alguém faz, nossa, que festa glamurosa. A pessoa gasta milhões. Festa no céu. Eu imagino que algo mais dá para a gente medir. Saiba de uma coisa, você está aqui hoje, o amor de Deus está com você. Deus ama a sua vida. Se não fosse assim, Ele não teria gastado o preço de sangue do. Nós estamos hoje sendo gratos a Deus por isso, amém? Por essa liberdade, por ser chamado de filho e filha. Você pode dizer para o irmão do seu lado, você é filho? Você é filha? Você pode dizer com convicção, dando um sorriso no rosto, você é filho? Você é filha? Esse é o motivo de alegria ser chamado por Deus de filho. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer filhos. A Bíblia fala que existem a criatura e existem os filhos de Deus. Quem não recebe o filho é uma criatura. Agora, quem recebe o filho recebe Jesus, é chamado de filho. E isso é um privilégio para nós, amém? E eu queria, com esse momento, chamar aqui os irmãos que vão se batizar, todos aqueles, e aqui à frente, para nós estarmos orando, consagrando a vida de vocês, a esse momento que é tão maravilhoso, que é tão único e é especial. E eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida deles, amém? Em nome de Jesus, quero chamar os pastores aqui para nós orarmos juntos. Nós iremos consagrar as águas batismais e eu queria que vocês já se preparassem aí para que nós pudéssemos ter esse momento em nome de Jesus. Aleluia. É um momento de consagração ao Senhor. É um momento importante de celebração, de alegria, de comunhão. Essa é a verdadeira festa da igreja. Quando nós batizamos pessoas. Porque é um símbolo profético, é um símbolo de graça, é um símbolo de alcance do poder do Evangelho no nosso coração. Saiba disso, viu? Eu fico feliz. Me toca muito o batismo, porque quando eu era adolescente, eu tive essa oportunidade. Eu estava num caminho muito terrível. Eu morava numa pequena cidade, chamada Braslândia. Quem conhece Braslândia aqui? Terra boa, viu? E eu estava num caminho que não era um caminho muito correto. Eu não era bandido, tá? Desde dificuldade. Mas eu estava caminhando com quem era. Então a tendência natural, quando você caminha com determinado tipo de rebanho, é você ter o comportamento e adotar o comportamento das pessoas que caminhavam nesse sentido. Até um pouco do meu testemunho, é importante dizer esse testemunho aqui para que você entenda o poder de transformação do Evangelho. O poder de transformação daquele que recebe Cristo como Senhor da vida dele. E aos 17 anos, bebendo muito, cheguei a experimentar droga. E os meus amigos, que supostamente eram amigos, né? Eles, alguns tiveram um trágico, né? Eu tive um dos amigos, e aqui não é para te trazer medo, né? As coisas estão aqui, mas ele foi esquartejado, porque ele é muito mau. Ele cometeu 3 homicídios e nunca foi preso por causa dos homicídios, porque não achavam prova contra ele. Mas ele confessava as atrocidades que ele fazia.
Outro chegou a atirar na cabeça de pessoas que têm filho. Então, é o tipo de pessoa que eu estava andando. Agora, qual seria o resultado da minha vida? Até que um dia eu falei, Deus, e quando você afasta do Senhor, as dúvidas, os medos, as incertezas, elas vêm no coração da pessoa. Quando você está longe de Jesus, quando você não confessa com a sua boca, Jesus é meu Senhor, você começa a se afastar e um abismo atrai outro abismo. E eu, naquela idade, eu estava me afastando mesmo, a ponto de não acreditar mais que Deus existia. Até que um dia eu levantei de manhã, angustiado, e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me tirar dessa vida aqui. Porque eu sei que aqui não é um bom lugar. Eu sei que aqui não é um lugar confortável, não é para eu estar. E poucos dias depois eu tive um encontro com uns amigos, eu já estudava à noite, eu tinha 14 anos de idade. Naquela época eu podia com 14 anos estudar à noite. E a pior coisa que tem para um adolescente é estudar no meio de pessoas que são duvidosas, né? Não que elas sejam assim porque querem, mas a situação levou ela para aquele lugar. E eu estava andando com aqueles rapazes assim, e fiz essa oração. Se o Senhor existe, muda a minha vida, me tira daqui. E aí fui num acampamento de jovens. Lá eu tive um encontro com Jesus. Lá eu tive um encontro onde você verdadeiramente fala, aqui é o meu lugar. Esse lugar aqui, eu nasci para isso aqui, para estar aqui nesse lugar. Tá? O impressionante aqui, às vezes a gente tem uma nomenclatura de achar o seguinte, igrejas pentecostais são igrejas do fogo puro, igrejas alegres. Igrejas tradicionais são igrejas mais frias, igrejas mais tristes, e não é. Quando se pega Jesus como Senhor e Salvador, essa igreja é quente. Essa igreja é a igreja ideal. Porque foi numa igreja que é supostamente tradicional, onde se dá um aleluia e glória a Deus, é algo terrível, todo mundo olha para você. Né? Então a minha origem cristã foi na Assembleia de Deus. Mas na Assembleia de Deus eu não tive aquela experiência que eu tive quando eu tive um encontro com Jesus na Igreja Batista. E uma igreja que quando tocava a bateria é instrumento do diabo. Era bem rígido, né? Mas foi lá que eu tive um encontro com Jesus. Foi lá que a minha vida foi transformada. Foi lá que eu entendi qual era o meu chamado diante de Deus. Mesmo sendo um adolescente, lá eu entendi que o Senhor tinha um plano na minha vida, que a minha vida não foi feita, eu não fui feito para estar naquele ambiente, um ambiente de derrota, de tristeza, de morte, mas um ambiente de vida, um ambiente de alegria, um ambiente onde a restauração do Espírito ela era real. E hoje vocês estão aqui restaurando diante de Deus, espiritualmente, fisicamente também. Agora vocês são uma nova criatura. Vocês foram encontrados pelo Senhor. Vocês estão aqui se conectados com Ele. E esse momento aqui é um momento de consagração da vida de vocês. Nós queremos consagrar a vida de vocês, ungir vocês. Peço aos pastores que possam nos ajudar aqui com o olho da unção, ungindo cada um, liberando uma palavra profética, um selo sobre a vida deles através desse óleo, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse as mãos para cá, fechasse os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, consagrar cada batismando em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer, Jesus, porque o trabalho que o Senhor desenvolveu naquela cruz por nós, ele não foi em vão. Vidas estão recebendo aqui, ó Pai querido, a graça, estão recebendo aqui o favor imerecido, estão recebendo algo, Senhor Deus, que o Senhor reservou para a vida deles. Por isso, vem abençoá-los, vem estabelecer o teu reino, a tua graça sobre eles, os selos do teu Espírito, ó Deus, a tua presença sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós consagramos. Nós estamos aqui diante do Senhor, apresentando ao Senhor cada um dos teus filhos que decidiram Jesus, que Jesus seria o centro, que Jesus seria o controlador da vida deles. Abençoa, Senhor, e libera sobre a vida deles, ó Pai querido, cada vez mais a tua unção, a tua presença, o teu Santo Espírito, a glória do Senhor resplandecendo sobre eles, e que a partir de hoje a história dos teus filhos seja transformada para uma vida ministerial sólida, para uma consolidação da fé em Cristo Jesus, e que nada e nem ninguém venha roubar aquilo que está sendo selado hoje no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós estaremos agora no Senhor mais. E você fica aí orando, agradecendo a Deus, celebrando. Ao terminar, eles vão receber uma ministração aqui por cada